Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Podlu. Hoje o tema é Origem da Vida, capítulo 2 do livro didático. Na introdução do capítulo 2, a gente fala sobre uma origem ancestral de todos os seres vivos da Terra. Nessa estrutura, a gente fala sobre o Last Universal Common Ancestor, que nesse caso são os últimos ancestrais comum universal. Esses seres vivos, então, que na verdade é um ser hipotético, né? Que eles falam, baseando-se nas características de condição de genes que eles encontraram, porque ainda não se tem estruturas de fósseis desses organismos, que ele viveu há aproximadamente 4,2 bilhões de anos e que provavelmente ele tem características unicelulares bem semelhantes a uma bactéria. E que a partir desse organismo desenvolveu-se todos os outros organismos que nós conhecemos. Então, eles deixaram uma grande quantidade de material genético que foi se prosperando e foi tornando aquela estrutura que nós temos hoje. Esse é o LUCA. Então, esses genes que eles forneceram é uma estrutura muito importante porque esses organismos eles acabaram sobrevivendo em ambientes mais extremos, mais próximos às fontes termais oceânicas. E eles não utilizavam gás oxigênio. Então, eles eram fixadores de nitrogênio e de gás carbônico. Portanto, eles eram organismos autotróficos. Então, nesse caso, eles viviam em ambientes com alta quantidade de gás carbônico e eles ficavam próximos a essas estruturas de rachadura. Quando a gente fala então desse processo da origem da vida, lembramos sempre que a gente tem que começar com a expansão do universo. Então, a expansão do universo, que é o Big Bang, que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, foi um evento importantíssimo por causa do acúmulo de energia que foi acontecendo na estrutura do universo. E esse acúmulo de energia em um ponto específico não suportou. E ele acabou se expandindo. E, na verdade, essa explosão gerou essa expansão que nós temos ainda, que nós estamos em contínua expansão. Então, a gente percebe isso por causa de alguns cálculos relacionados a distanciamento de estrelas, distanciamento entre astros, então outras características matemáticas que permitem que a gente consiga entender melhor esse espaço. Então, quando a gente fala dessa estrutura, principalmente da origem da expansão, a gente tem que tentar entender também a origem do sistema solar. E dentro desse processo da origem do sistema solar, a gente chega na hipótese nebulosa, que fala principalmente sobre a estima que o sistema solar tenha surgido aproximadamente 4,6 bilhões de anos e aconteceu pela morte de uma estrela que foi promovendo a aglutinação gravitacional de partículas dessa estrela que morreu, né, formando essa nuvem de gás e que foi formando as estruturas do nosso Sol, que é a nossa estrela, os planetas, os asteroides, todas as estruturas de aços que estão presentes na nossa estrutura do nosso sistema. Então, essa hipótese é muito importante para a gente começar a entender a nossa estrutura inicial. Depois desse ponto importante, a gente tem algumas características relacionadas com a história evolutiva da Terra, que fala principalmente do éon radiano, do arqueano, proterozoico, principalmente das divisões de tempo geológico, onde estão caracterizadas algumas condições, como, por exemplo, o resfriamento do planeta Terra, ou então a formação dos oceanos. E que cada uma dessas características elas foi surgindo a partir, principalmente, de algumas atividades que continuavam acontecendo na Terra, que são as atividades geológicas. E aí a gente tem a formação das placas tectônicas que permitem a movimentação da estrutura da crosta terrestre, né? E aí, quando a gente começa a falar desse ponto, a gente inicia-se, então, algumas teorias do surgimento dos seres vivos. Dentro desse processo, a gente tem a abiogênese. Na abiogênese, a gente tem a estrutura da geração espontânea, que foi principalmente discutida por Van Helmont, e ele fala um pouquinho sobre como os seres vivos eles se originam a partir de matéria orgânica simples que podem estar no meio. Então, um ser vivo ele pode se originar de uma forma simples, do nada, surgimento inicial. Então, ele é gerado espontaneamente de uma matéria orgânica. Agora, alguns cientistas não acreditavam nesse processo. Então,
teve uma teoria que era contrária, que é a biogênese, que ela fala que a vida só surge a partir de outra vida. E aí veio o primeiro experimento para tentar derrubar a teoria da biogênese e para tentar comprovar esse processo da biogênese, que é o experimento principal de Francisco Ed. Então, Francisco Ed, lá no século XVII, ele pegou 3 potes e fez aquele experimento, colocando os pedaços de carne, colocando um aberto, um vedado com uma rolha, um vedado com um simples gás, para poder tentar observar o que aconteceria com esses pedaços de carne. E aí, nesse sistema aberto, ele viu o surgimento de larvas e moscas perto dessa estrutura do pote. Já nos outros dois, no fechado totalmente com uma rolha, nem moscas chegavam perto desse sistema. E aquele com gás, as moscas chegavam perto, mas elas botavam as suas larvinhas na parte de cima da gás, porque ela não conseguia chegar na carne. Então, Francisco Ed dizia que aquelas estruturas de larvinhas na carne foram colocadas, na verdade, pelas moscas. Mas o meio científico ele não estava acreditando muito nesse aspecto. Então, depois que iniciou-se a estrutura de identificação dos micro-organismos com o primeiro microscópio de Antoine van Leeuwenhoek, é que eles começaram a entender um pouco melhor esse aspecto. Depois desse ponto, John Needham, ele, no século XVIII, ele veio também tentar comprovar a estrutura da biogênese. E aí ele fez o experimento com caldo nutritivo, um caldo fervido, e ele, depois de um tempo, esse caldo também acontecia o surgimento de micro-organismos, mas ele não vedava essa estrutura. E aí, outro cientista, como que foi o Spallanzani, ele fez o contrário. Ele vedava essa estrutura, tampava e fervia. Só que os cientistas falavam que o Spallanzani, na verdade, ele acabava destruindo a sopa primordial da vida, com a fervura. Então, e que também o oxigênio não conseguia chegar a essa sopa, porque estava totalmente vedada. Então, ele ainda não conseguiu fazer com que o meio científico acreditasse no experimento dele. E isso foi totalmente diferente daquilo que aconteceu com Louis Pasteur. E, na verdade, ele fez um experimento, baseando-se naquele experimento inicial de Needham e Spallanzani, só que ao invés de usar uma estrutura vedada, ele usou um vidro com um bico de cisne, que o ar conseguia penetrar, mas os micro-organismos não chegavam até o líquido. Então, o líquido ele continuava estéril mesmo depois da fervura. E aí, depois de um tempo, ele pegava esse bico, quebrava, permitia a entrada do ar, e os micro-organismos eles conseguiam chegar até esse líquido, promovendo então a proliferação. Então ele conseguiu comprovar que mesmo com a fervura ele não matava a sopa primordial e mesmo com a estrutura da oxigenação, os micro-organismos eles tinham uma passagem direta para esse líquido. Então é o surgimento inicial do processo de pasteurização. Vou parar essa parte por aqui, vou gravar a parte 2 para não ficar tão longo o nosso podcast.